bem-vindos à nossa minissérie especial nesse canal YouTube do Falando Nisso, com a introdução à obra de Jacques Lacan a partir das imagens da capa de seus seminários. Abordando hoje o seminário número 2, o Eu na Teoria de Freud e na Técnica da Psicanálise, de 1954-1955, que tem na sua capa o detalhe de uma gravura de Andrea Mantegna, um pintor da escola fiorentina. Provavelmente é uma obra de 1470, 1472, onde a gente vê um detalhe da narrativa bíblica dos apóstolos, onde dois soldados romanos jogam dados para ver quem fica com as vestes de Jesus Cristo. Então aparece um pedaço da cruz, aqui os pés pregados, a gente vê também a José de Arimateia levando o corpo de Cristo, se preparando para embalsamar o corpo de Cristo, e os soldados jogando dados. O que isso tem que ver com o conteúdo sobre a técnica de Freud e a sua relação com a concepção de eu? Em primeiro lugar, vamos dizer aqui que o Lacan está levando adiante o seu programa de rever a teoria freudiana do narcisismo, dizer, olha, no Freud, quando ele fala em eu, tem muita coisa junta. Tem eu ideal, tem ideal de eu, tem sujeito, tem consciência, às vezes percepção, às vezes indivíduo, às vezes pessoa. Tem uma indeterminação importante que seria preciso, assim, reduzir. Como é que ele pretende fazer isso neste seminário? Então a gente vai encontrar aqui um modelo que vem da cibernética, que vem da teoria dos jogos, que o Lacan tenta aplicar à psicanálise para mostrar como a relação de fala não é uma relação de aleatoriedade. A gente pode até dizer para os nossos pacientes: fale livremente, fale randomicamente, fale aleatoriamente, tudo que te vier à mente, sem crítica. O que vai acontecer é que nesse espaço aleatório vão começar a surgir irregularidades, insistências, silêncios que se repetem no mesmo lugar, temas, afetos congruentes, incongruentes, que vão dando a essa série aleatória um sentido de repetição. Então esse é um seminário onde se aborda também o conceito de repetição e onde o Lacan vai propor o esquema L. A gente tem um vídeo sobre o esquema L que o Bully produziu. Quem quiser se aprofundar, então pode examinar esse esquema do Lacan, mas que aqui esse jogo de dados ele vai se traduzir na análise de um conto do Edgar Allan Poe, outra então obra de arte. Esse é o nosso objetivo, né? E usando a arte para tematizar os desenvolvimentos do Lacan. Lá nesse trabalho, que é considerado um das peças fundadoras do gênero do romance policial, a gente tem uma primeira cena onde a rainha recebe uma carta. A gente nunca fica sabendo o que está escrito exatamente nessa carta, mas a gente tem ideia de que ela é uma carta comprometedora. E quando ela está lendo essa carta, aparece o rei e o ministro. E o rei olha, mas não percebe que a rainha está em maus lençóis. Ela acusa o golpe. O ministro, percebendo que tem algo errado na situação, se aproxima da rainha com um envelope parecido ao da carta que a rainha jogou em cima da mesa e troca o envelope dele pela carta preciosa da rainha. Isso tudo diante do olhar da rainha, que não pode fazer nada, porque se ela chamar a atenção para a carta, estará então perdida, porque o rei também vai querer saber. Ela mobiliza a polícia, que começa a procurar em todo lugar, dá batidas na casa do ministro e na rua, mas não acha nada. Isso fecha a cena número 1, formada pela rainha, que vê, mas não pode fazer nada, o rei que olha, mas não vê, o ministro que vê e olha, e a polícia, que olha por toda parte, mas não enxerga nada. A segunda parte do conto, né, está baseada na intervenção de um policial, Dupin, que visita o
o ministro olha por todos os lugares e finalmente detecta em cima da lareira, assim, um envelope parecido com o envelope onde estava a carta roubada. O que ele percebe, né? Qual foi o truque da rainha quando ela quis esconder a carta? Ela jogou a carta em cima da mesa. O que o ministro fez? Em vez de colocar a carta escondida dentro de algum móvel, embaixo do colchão, ele põe a carta à vista, porque ninguém vai pensar em procurar uma carta ali onde ela está à vista de todo mundo. Então o Dupin faz o quê? Levou um envelope parecido e aplica o mesmo golpe. Troca a carta que ele tem no bolso pela carta que ele devolve para a rainha, de tal maneira que a rainha sai beleza da história, porque agora o ministro acha que ele tem alguma coisa que controla a rainha, só que a rainha sabe que o que ele tem é uma farsa, é uma carta falsa. Então nós temos aí nessa segunda cena, de novo, 4 personagens, né? Quer dizer, o Dupin, o ministro, a polícia e a carta. E, de novo, a gente vai encontrar aí uma situação de réplica da primeira cena, em acordo com essa ideia lá do Freud, de que para a gente ter um trauma, a gente precisa ter 2 eventos, em que o segundo reatualiza o primeiro. Tá? Bom, mas o que isso tem que ver com o jogo? Lacan vai dizer, olha, isso é assim que funciona a estrutura. A estrutura tem lugares, né, que se repetem com a mudança de personagens. A polícia e a rainha, o rei e o Dupin, o ministro e o Dupin, e que estão sujeitos a então uma substituição. Ao mesmo tempo, a gente tem essa aleatoriedade, né? Esse par ou ímpar, que é um exercício que está dado ali dentro do texto do Edgar Allan Poe. Um menino que conseguia ganhar quase todos os jogos de bolinha, que é um tipo de par ou ímpar, que o Lacan pede nesse seminário para que os seus alunos então joguem par ou ímpar, para perceber que dentro do aleatório certas regras vão se formando, certos lugares vão se dando, certas insistências começam a ser coercitivas. Então a gente tem aqui o conceito nascente de estrutura, com a estrutura da fala, demonstrado por um processo que seria assim, um sujeito que não é mais o eu, mas é o sujeito conjectural da teoria dos jogos. Lacan tenta trazer do von Neumann, né, esse matemático, a ideia de que num jogo a gente tem um sujeito, que é o sujeito da estratégia ideal para aquele jogo. Por exemplo, para o ímpar, por exemplo, no jogo que ele introduz dentro da carta roubada. E é este sujeito com o qual a psicanálise opera. Daí ele vai tentar introduzir uma teoria materialista da consciência, ele vai tentar mostrar como essa aleatoriedade ela é intrínseca ao significante, e ao final ele vai dizer o seguinte: conhecimento humano, e da mesma feita a esfera das relações da consciência, é constituído por uma certa relação a essa estrutura que chamamos de ego, em torno da qual centra-se a relação imaginária. Né? Então, ego e imaginário andam juntos. Esta última ensinou-nos que o ego nunca é apenas o sujeito, que ele é essencialmente em relação ao outro, que ele toma seu ponto de partida e de apoio no outro. É a partir deste ego que todos os objetos são olhados. Né? Então vamos pensar o ego como essa posição de onde eu acesso o objeto. Nem sempre essa posição está disponível, às vezes eu acesso o objeto de outro lugar. Mas é justamente pelo sujeito, por um sujeito primitivamente desafinado, fundamentalmente despedaçado por este ego, que todos os objetos são desejados. O sujeito não pode desejar sem dissolver-se ele próprio e sem ver, devido a este mesmo fato, escapar-lhe o objeto numa série de deslocamentos infinitos. Refiro-me aqui ao que chamo de maneira abreviada a desordem fundamental da vida institucional do homem. E é da tensão entre o sujeito, que não deveria ser capaz de desejar sem estar fundamentalmente separado do objeto, e o ego, de onde parte o olhar em direção ao objeto, que a dialética da consciência toma seu ponto de partida. Ou seja, ali onde eu sei o que eu quero, eu não sei o que eu sou, e ali onde eu sei o que eu sou, eu não consigo mais acessar o que eu quero. Dilema que fica muito claro na dialética ou na interrupção dessa dialética no caso
do sujeito obsessivo. Então tá dado aí uma primeira relação, né? Por que jogo? Porque o Lacan está pensando a psicanálise como parte, né, ou a partir da teoria dos jogos, da cibernética, que está sendo desenvolvida a essa época aí, então pelo Wiener. Quem quiser se aprofundar nesse seminário, então vamos ler o Freud, os textos técnicos do Freud, vamos ler o Entwurf, né, o projeto de psicologia científica que ele comenta aqui e ali, e vamos ler o que era a cibernética nos anos 50, né, início, ainda antes, né, do computador, quando se estava pensando o começo das teorias posteriormente importantes para a vida digital. Por hoje é só. No nosso próximo encontro vamos abordar o seminário número 3, As Psicoses, com uma capa que remete a uma fonte na qual o Lacan tirou então essa foto. Essa é a única capa do seminário que apresenta o próprio Lacan como parte da sua imagem fundamental. Por hoje é só. Mais fragmentos da nossa minissérie Introdução à obra de Lacan a partir das imagens das capas e seus seminários, clicando aqui no Aqueronta Mover.